Olá, tudo bem? Chegou até aqui porque quer o total dos pontos na prova de redação da FCC. Júnia, é possível? Claro, eu vou te mostrar, né? Tem um exemplo aqui para te mostrar como conseguir esses 10 pontos. Exemplo de ex-aluno, feliz da vida porque conseguiu esses 10 pontos, tá? Eu vou mostrar. E eu vou mostrar isso a partir de 4 dicas essenciais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, sou professora de discursivas para concursos há mais de 2 décadas, não é? Então tenho um amplo conhecimento da banca, dos seus temas preferenciais, tenho conhecimento bastante do próprio processo de correção. Então a gente vai tentar evitar, gente, chegar à fase recursal da FCC. Sim, porque a FCC não gosta de rever nota não, tá, pessoal? Tá certo? Não é muito fã de rever nota não. Então a gente precisa caprichar na discursiva para a gente conseguir a melhor nota no concurso, tá? Bom, quem estiver me assistindo, não é, aqui pelo Turma de Redação, já pode pegar essa aula como uma aula de diretriz, aula de abertura, tá certo? Que eu trago aqui para o pessoal da área aberta, para quem me segue no canal. Sim, se você não me segue, te aconselho a seguir, porque sempre eu vou trazer para vocês informações que sejam úteis para o concurso, tá? Aqui eu não estou atrás de like, assim, nada disso. É claro que like é bom para o crescimento do canal, basicamente é isso. E eu gosto de conversar com os alunos, né? Quem está me acompanhando essa semana, eu estou no dia 1º de novembro, tem visto que eu tenho conversado bastante com vocês sobre vários aspectos importantes no concurso público, de modo geral. E agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre a redação da FCC, redação do TRT da sexta, como você vai conseguir seus 10 pontos. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela verdade, tá? Mas cuidado que aluno de concurso tem um pensamento muito derrotista, então tem que tomar cuidado, vigie seus pensamentos. Júnia, a redação da FCC é fácil? Não, não é. Difícil para você, difícil para teu concorrente também, tá certo? Mas qual que é a diferença de você e do seu concorrente? A diferença de você e do seu concorrente é que você está atrás de informação real, informação que comprova como você consegue chegar a 10 pontos. Essa é a questão, tá? Eu vou mostrar aqui, só para vocês terem noção, uma redação que eu considero de desempenho razoável, né, aqui por turma de redação concurso, que é uma redação de 8,9, eu até acho que a redação merecia um pouquinho mais, tá certo? E uma redação de 10 pontos, tá certo? Ou seja, desempenho total. E vou fazer uma comparação para vocês notarem o que faltou em uma, para chegar mesmo nesses 10 pontos, tá certo? E o que a outra tinha, tá? Que aproveitou ali a aula 100%, tá bom? Bom, se você não é nosso aluno no curso, eu vou te falar para você não, como é que fala? Acelerar os vídeos. Eu sei que dá vontade e tal. Neste final de semana, gente, hoje é dia 1º, dia 2 de novembro, a partir do dia 2, eu vou começar toda uma aula de conteúdo. Sim, a gente precisa estudar conteúdo para a Fundação Carlos Chagas. Por quê? Se você se voltar para o edital, eu vou ter que compartilhar aqui, que edital é coisa que a gente lê junto com o aluno. É muito importante vocês não tirarem os olhos do edital, tá bom? Então, peraí, que eu não estou. Essa aqui. Pronto, cheguei. Quando a gente olha para o edital, gente, o edital deixa claro, né, que vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo, aqui o item 11.3, e este texto não tem necessariamente, né, nenhuma relação com o conteúdo programático, com o próprio concurso. É uma proposta única, então é uma proposta de interesse geral. Necessariamente não tem essa relação e costuma não ter, tá, gente? Então é o seguinte, para você que me acompanha, né, o que a gente tem? A FCC, ela tem sim um conjunto de temas preferenciais, em torno de 10 a 11 temas que ela vai usar durante o ano. É claro que o nosso concurso ele vai iniciar o ano, então a chance de a gente acertar é menor. Por quê? Porque até então não foi aplicado naquele ano, né, nenhum dos temas do conjunto preferencial dela. Mas a gente se baseia nos últimos, para tentar chegar bem perto do resultado. Então, se a gente pensar a Fundação Carlos Chagas, o que ela tem, né, de interessante para o concurso? Gente, em termos de redação, são temas de caráter filosófico. Por quê? Porque a banca vai falar no edital sobre análise de senso crítico. Quando você olha os critérios avaliativos, ela vai falar lá na análise de conteúdo sobre senso crítico. E o que é senso crítico, professora? Senso crítico é você trabalhar com ideias que não são do senso comum. Como assim, Júnia? Ela provoca, a banca vem e provoca você.
não é? Sobre questões que a maior parte das pessoas acredita ser verdade em um determinado sentido, não é? Numa leitura rasa daquele processo, mas que outras pessoas conseguem perceber o que está por trás, tá certo? De determinados eventos. Então, por exemplo, vou jogar uma ideia para você. A banca discute vários temas. Ela discute temas da seara da sustentabilidade, sim, discute. Ela discute temas da seara, né, do próprio trabalho do Poder Judiciário, né, se esse trabalho é feito de forma imparcial, se este trabalho é feito de forma, se ele é atravessado por aspectos de subjetividade, de vez ou outra a banca traz essa discussão, ou seja, o papel do juiz, o papel do julgador, não é? E aí, às vezes, a maior parte dos alunos vai trabalhar com a questão da imparcialidade mesmo da justiça. Por quê? Porque o aluno vai se valer de um princípio, tá certo? O princípio que está sedimentado ali. Bom, o princípio está em tese, mas será que ele acontece na prática? Então a gente tem que pensar, não é, naqueles, vamos dizer assim, nos elementos que atravessam o judiciário, que atravessam o próprio processo, tá bom? Elementos históricos, elementos de crenças, valores, etc. Então a banca te faz pensar questões como essa, não é? A banca vai te fazer pensar diversidade social. Houve um tema, até eu vou ler para vocês aqui na dica que eu vou trazer, um tema que trata da questão do etarismo, né? Como que isso é visto pela nossa sociedade, né? Como que a nossa sociedade lida com essa questão do corpo. É sempre uma discussão da FCC. Assuntos ligados à liberdade, né? Liberdade, dignidade, sempre assuntos da FCC. Assuntos ligados a passado e presente, principalmente passado e presente de um povo, sempre assunto da FCC. Assunto ligado à identidade, quem somos nós no mundo, não é? Ou seja, essa nossa brasilidade, o que é isso? Né? Esse nosso patriotismo, o que é isso? Então, é sempre assunto da FCC, tá bom? Assuntos atrelados a artes, tá, gente? Tem que ficar esperto. Quando vem algum assunto atrelado à literatura, música, papel dos museus, etc., os alunos boiam completamente, eles não sabem o que é isso. Júnior, no curso a gente vai ter aula sobre isso? Claro, claro. Esses assuntos principais, tanto que eu falei, estou preparando para o dia 2 de novembro, todo o material vou me passar, assim, o dia 2 e 3 trabalhando bastante em cima desse material, que é para trazer teoria, suporte, explicação. Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas não conseguem fazer redação da FCC porque nem sequer compreendem o tema, tá? Então podem ver, ó, vou compartilhar com vocês aqui, porque a gente que é professor muito responsável tem essa noção, né, de compartilhar sempre com o aluno o edital, para mostrar para o aluno como é que as coisas andam. Por exemplo, perceba que a banca pede o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo. Já vou começar com a primeira dica para você conseguir os 10 pontos. Dissertação argumentativa, a gente discute fatores contemporâneos, fatores do nosso presente e fatores que afetam o nosso futuro. Portanto, a sua redação tem que evitar, né, o máximo que ela puder, ir ao passado, tá certo? Ela tem que evitar. É claro que eventualmente a gente vai ao passado, mas você tem que concentrar o seu discurso no presente. Esta é a primeira regra. Se você fizer diferente disso, infelizmente, a gente não vai, né, ter ali não vai ter boa nota se nossa redação for corrigida. Vamos nos lembrar, olha o edital que lindo, né? Olha a quantidade de candidatos que serão habilitados para correção, né? Terão sua redação aqui corrigida, tá certo? É muita gente. Então, vale a pena sim a gente caprichar, tá certo? Caprichar nessa parte da dissertação argumentativa e entender essas questões com mais clareza. Depois, pessoal, a banca diz, né, que vai avaliar, além da proficiência em língua portuguesa, lembrando que a gramática para a FCC funciona assim. A FCC tem muito mais preocupação em observar o conteúdo. Se você for bem no conteúdo, ela te dá uma nota excelente em estrutura, ou seja, ela vai espelhar aquilo para a estrutura, não é? Tanto que aqui no Turma vocês terão aula de conteúdo, tá? Precisam, inclusive, até pular para a aula final, porque eu já vou fazendo a revisão, tá, pessoal? Já vou fazendo a revisão. Quem está no Turma de Geração Concursos. Quem não estiver, aproveita mês de novembro, né? Tá com preço ótimo para vocês ingressarem, exatamente utilizando aí a promoção da nossa Black, né, de novembro. Então, o que acontece? Vocês vão encontrar lá toda uma teoria, porque a banca, né, ela vai analisar também a sua capacidade de compreender, né, você compreender o tema.
Quem já faz prova deve ser algum tempo, já sabe e vai atestar o que eu estou falando aqui no canal. Muitas vezes a FCC, em muitos casos, ela não traz o tema, gente, em forma de uma frase única, tá? Nem sempre ela vai fazer isso. Muitas vezes você tem que extrair o tema a partir de textos. Ela traz lá 2 textos ou um texto, traz um poema, e você tem que entender o que você está lendo, para dali você sim formular a sua discursiva. Júnior, pelo amor de Deus, já não interpreta texto na prova objetiva, como é que eu vou fazer na prova de redação? Pessoal, quando a gente identifica os assuntos principais da FCC, a gente consegue sim olhar para um texto e entender qual caminho ela está trilhando, tá bom? E a partir dali, a gente consegue sim traçar uma linha argumentativa clara, objetiva, assim, economicamente objetiva, que é a concisão, precisa, tá certo? E objetiva no sentido de apresentar o nosso ponto de vista. Então, é uma banca que pede para você ser muito preciso e objetivo. A gente vai ver, então, dica número 2, que para tirar os 10 pontos, eu tenho que aproveitar o máximo palavras-chave do tema. Eu tenho que aproveitar ao máximo essas palavras e trazer isso para o texto, de preferência na introdução. A banca precisa identificar, por meio dessas palavras, que nós fizemos, sim, uma compreensão muito clara do que ela pediu. Tá claro? Tudo bem? Show! A banca também vai analisar, e aí quando ela chega aqui, galera, ó, conteúdo, 4 pontos, ela vai olhar a perspectiva que você adota em relação ao tema. Então, eu vou dar uma dica, terceira dica importantíssima para você tirar 10 pontos, que é você refutar o senso comum e se posicionar favoravelmente ao senso crítico, tá bom? Às vezes a gente até concorda com o senso comum dependendo do assunto, mas em geral a banca nos traz temas que nós vamos esclarecer o senso comum, refutar, né, e adotar o senso crítico, tá bom? Eu vou mostrar o que é isso daqui a pouquinho em termos de exemplo, tá? Depois a banca vai analisar a minha capacidade, sim, de analisar o texto. Tem gente que tem capacidade mais restrita na argumentação, tem gente que tem capacidade mais amplificada na argumentação. Eu também vou falar sobre isso. Perfeito? E a consistência dos argumentos, a banca é bastante chata com isso, diz respeito aos mecanismos de fundamentação. Ou seja, de onde foi que você tirou essas ideias? Você consegue sustentá-las? Então entram os pensadores atuais, pensadores clássicos. Júnior, eu vou ter que saber isso. No curso você tem isso. E tem isso associado ao texto, tá? O que é mais bacana para você notar esta associação, tá bom? Quando você consegue bem o conteúdo, você vai muito bem, mas muito bem em estrutura. Perfeito? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma redação. Vou começar pela redação nota 10, tá? Olha aqui a notinha 10. Vamos ver o tema. Proatividade, uma felicidade prometida. Aliás, este tema a gente particularmente acertou. Por quê? Porque aquilo que eu falei com vocês, a banca tem 10 assuntos preferenciais. Por isso que eu tenho 5 treinamentos, né, para você praticar e 5 para você ler. Então, proatividade, uma felicidade prometida. Ou quando você vem para o texto, proatividade, uma felicidade prometida, né, a banca te deu um texto, te deu um segundo texto. Dica número 4, acho que número 4, tá certo? Você conseguir 10 pontos. Geralmente, o segundo texto, ele é mais esclarecedor do que o primeiro, tá? Geralmente ele te dá uma luz melhor do que o primeiro. O primeiro costuma ser mais confuso, o segundo é mais esclarecedor de um caminho que você vai adotar. Mas a nossa aluna que eu vou mostrar aqui, nem precisou de ela ficar quebrando muita cabeça, não. Ela identificou no tema. Proatividade, uma felicidade prometida. O que é proatividade? Sou eu estar em atividade o tempo todo, né? Quer dizer, quanto mais eu produzo, em tese, mais feliz eu vou ser, porque mais eu vou consumir, né? Mais produtivo eu me sinto, né? Eu estou antenado com o mundo, porque o mundo exige produção. Então, a gente passa por essa visão do senso comum. Vamos ver aqui a redação, não vou ler a redação toda, mas eu vou mostrar a vocês por que dos 10 pontos. Acompanhem comigo aqui, ó. Há um pensamento comum, gente, o que é isso? Senso comum, o qual assegura que quanto mais o indivíduo trabalhar e for proativo, mais êxito ele terá, já que tais ações são imprescindíveis ao sucesso. Então, veja, há o pensamento comum,
né? E a aluna vai rechaçar. Porém, olha só a oposição. Conforme as ideias de Byung-Chul Han, a gente estuda esse teórico aqui, tá? Esse imperativo de proatividade não resulta efetivamente em felicidade. Tá vendo? Olha o contrário, quebrando aquela regra. A pessoa acha que quanto mais trabalha, quanto mais produz, mais afortunada essa pessoa vai ficar. Aí a aluna fala e faz a quebra. Porém, se a gente for seguir as ideias de um grande pensador, um pensador atual, Byung-Chul Han, esse imperativo não resulta efetivamente em felicidade, não. Pois é reflexo de quê? Aí ela vai trazer os argumentos da sociedade consumista atual, além de alertar para os males do capitalismo tecnológico e causar muitas doenças psicológicas como nunca vistas antes. Gente, nenhuma redação com 10 pontos é uma redação perfeita. Por exemplo, quando eu olho para essa redação, eu consigo notar alguns probleminhas. Mas a banca gostou. A redação atende aos critérios avaliativos da banca. É isso, tá? Não são os probleminhas que a Júnia nota. São os critérios avaliativos que estão em jogo. A aluna traz 3 argumentos: sociedade consumista, alerta para os males do capitalismo, tá certo? E das doenças psicológicas que a gente não tinha no passado. Então, o que ela vai fazer? No segundo parágrafo, ela vai exatamente pela ordem. Ela vai tratar da questão do ideal de felicidade, não é? Muito associado, por exemplo, ao consumo, porque ela falou sobre a questão do reflexo de uma sociedade consumista. Então, ela vai pegar aqui o Rousseau, vai ao passado, dizendo, ó, em sua época, Rousseau já criticava o ideal de felicidade pela propriedade, né? Então, ela pega lá um clássico. Mas ela vai vir rapidinho para o presente, ó. Já Byung-Chul Han, né, hoje nos alerta para o consumismo exacerbado e vai falando desse consumismo, dá exemplo, tá, de como as pessoas se comportam, como as pessoas consomem muito. Depois ela vai para um segundo argumento, que é o argumento do capitalismo tecnológico, tá certo? Que explora a atividade dos trabalhadores ao máximo. E aí ela cita também um pensador que eu também trabalho bastante em aula, que é o Manuel Castells, certo? Trabalho Ricardo Antunes, Manuel Castells, com essas questões ligadas ao cyberproletariado, né? À precarização do trabalho no século XXI, principalmente. Então ela traz como que os trabalhadores são induzidos por esse pensamento de produtividade máxima a produzir muito, a ficar se reinventando, a ficar se dedicando em excesso. Então ela vai mostrar isso aqui. Depois, ela vai mostrar que esse excesso de reinvenção, né, não dá conta da necessidade de produtividade exigida pelo mundo. E que aí as pessoas, quando sentem que não produzem, o que acontece com elas? Elas adoecem. E aí elas vão ter, por exemplo, doenças como síndrome de burnout, etc. Tá certo? É o que ela falou aqui. As pessoas, né, adoecem de doenças. Elas vão sofrer com doenças psicológicas que nunca foram vistas antes. Entendeu essa redação? O que ela fez? Vamos lá, dica. Refutar o senso comum, adotar a palavra-chave do tema, trabalhar com 3 argumentos, porque 3 argumentos esgota, tá certo? Esgota bastante o assunto. Você consegue criar uma linha argumentativa, né? De onde está o problema? Consumismo. Para consumir precisa trabalhar, e se trabalhar em excesso adoece. Então você vê uma sequência lógica na argumentação dela, tá bom? Agora eu vou te mostrar a redação quase, aquela redação que a gente nota, faltou pouquinho. Eu teria dado mais pontos para essa discursiva. A aluna tirou 8,9 em 10 pontos. Né? Veja que ela vai perder aqui bastantes pontos em conteúdo, vai perder algum pontinho, vai se refletir em estrutura. Por isso que eu falei, se você for bem em conteúdo, você vai bem em estrutura. E perde 1/10 aqui de erro apenas em expressão. E eu sempre falo para vocês, há sempre mais erros do que o que a banca tirou na parte de expressão, que é a parte de língua portuguesa. Então vamos lá, ó. Aqui está falando sobre, o tema é etarismo e estigmas associados ao envelhecimento, quer dizer, um tema mais simples até do que aquele tema da redação com 10 pontos. Etarismo e estigmas. Estigmas são o quê? São aquelas características associadas ao envelhecimento, quando a pessoa vai estigmatizar, né? Ela vai criar preconceitos, ela vai caracterizar a partir da subjetividade dela, tá? Vai criar os preconceitos sobre o envelhecimento. Então vamos ver aqui a abordagem, ó. Muito embora o etarismo e os estigmas associados ao envelhecimento sejam, né, faltou aqui uma concordância de cara, sejam um tema em destaque nos veículos informativos, ainda há muitos desejos a serem superados, desafios, perdão, a serem superados. Nesse sentido, alguns fatores como a expansão dos meios digitais
e a hipervalorização da juventude podem dificultar a resolução da problemática abordada. Então vamos lá, gente. O que eu tenho aqui? Primeiro, houve refutação do senso comum? Não, não houve. Só houve uma ressalva. Né? Muito embora o etarismo e os estigmas seja um tema em destaque nos veículos informativos, há muitos desafios a serem superados. Então, quer dizer, na verdade, você tem uma relação, aqui até um pouquinho estranha, mas é uma relação de complementariedade, certo? São muito discutidos porque tem muitos desafios para serem superados. Na verdade, é uma relação mais de causa e efeito, tá bom? Ou de efeito e causa, melhor dizendo. E aí, além de não refutar, então, quer dizer, perdeu a primeira dica, a segunda, são criados 2 argumentos. Ora, eu posso trabalhar com 2 argumentos, ó, hipervalorização da juventude e, né, expansão dos meios digitais e hipervalorização da juventude são 2 argumentos? São. Mas se a gente parar para pensar, expansão dos meios digitais e etarismo, quer dizer, o etarismo é a gente ficar acusando o outro, chamando o outro de velho, né? Faltou alguma coisa aqui, tá? Faltou alguma coisa aqui. Hipervalorização da juventude, sim, está realmente ligada ao etarismo. Então, quando veio aqui, ó, primeiramente, a expansão dos mecanismos digitais impulsionada pela revolução tecnológica obrigou o mundo a modificar-se. Então, vai falar sobre essa expansão. Se vocês olharem esse texto, ele vai ficar muito tempo no passado. Mesmo quando ele vem presente, ele vai para o passado, ó. Linha 10, ó, pois como não houve amparo, tá vendo? Passado. Desenvolveu-se, passado, né? Então, o aluno já perde mesmo. No outro giro, diferente do que ocorria em outras culturas, quer dizer, passado de novo. Tá vendo? Aqui vai falar da hipervalorização da juventude, que ela ocasionou no passado um estereótipo negativo. Então veja que se essa redação conseguisse trazer esses elementos para o presente, o que aconteceria com a nota? Não é? A gente tem, ó, primeiro, respeito ao gênero solicitado. Em estrutura, a gente já teria uma redação com nota máxima em estrutura, teria chegado aos 3 pontos, tá? Em estrutura. Em relação à perspectiva adotada no tratamento do tema, veja que essa perspectiva ela não traz um senso crítico, né? Ela vai trazer, de certo modo, um senso comum. Por quê? Mas, Júnior, de fato, a hipervalorização da juventude é um fator atrelado ao etarismo, sim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso denominar outra coisa como senso comum, rebater essa outra coisa e dar ares de senso crítico para aquilo que eu estou fazendo, tá bom? Então, quer dizer, não rebateu. Outra, a capacidade de análise, ela ficou limitada a 2 argumentos. Eu teria que ter 3. Gente, o ideal são 3. Vocês podem, eu até tenho redação com 10 pontos, 100 pontos que os alunos tiraram, nota máxima com 2 argumentos, mas são de concursos muito pretéritos, né? Então, eu acho muito difícil hoje, com muita gente escrevendo, que a banca, né, vá, por exemplo, te atribuir uma pontuação alta com apenas 2 argumentos. Então, eu sempre falo para os alunos 3 argumentos para a FCC. 3 argumentos. É claro que 2 muito bem fundamentados também dão conta, certo? Mas é melhor a gente não arriscar. FCC sempre mais, porque mais é melhor do que menos, tá bom? Pessoal, então o que vocês viram ali é o quê? Precisão temática, refutar o senso comum, apresentar 3 argumentos, desenvolver cada um dos 3 argumentos numa ordem lógica, tá? É isso. Então, por enquanto, essa é a nossa conversa. Quem vai seguir no turma de redação comigo vai seguir estudando as estruturas do texto da FCC. Depois, na aula final, já pode pular lá para a aula final. Já vou comentar o primeiro tema, vou comentar o segundo e assim por diante. Se você quiser fazer o seu próprio tema sem assistir os comentários, perfeitamente, pode assistir depois. Se quiser assistir os comentários a partir, né, dos temas que eu vou expor, beleza, tá? Quem vai ficar na área aberta comigo também vai ver o quê? Os 10 temas mais bambambãs da FCC. Para você estudar, você se aprofundar. Se quiser ser nosso aluno, vai estudar esses temas a fundo, tá bom? Beijo grande para todos vocês.